porque o governo Lula pretende retomar o financiamento de obras no exterior por meio do BNDES. De acordo com informação publicada pelo jornal Folha de São Paulo, deve ser enviado ainda hoje ao Congresso Nacional um projeto de lei para autorizar o Banco Estatal a financiar obras e outros serviços prestados por empresas brasileiras no exterior. Nas gestões petistas, o BNDES emprestou mais de 10 bilhões de dólares para obras em 15 países. Mas até hoje, Cuba, Moçambique e Venezuela não pagaram a dívida, que ultrapassa $1 bilhão. O valor já foi pago ao banco pelo Fundo de Garantia à Exportação com o dinheiro dos brasileiros, nosso dinheiro. Esses empréstimos foram alvo da Lava Jato, pois a maioria das obras era tocada por empreiteiras envolvidas no Petrolão. Vamos começar esse giro de análises com o Roberto Mota, no Rio de Janeiro. Mota, financiamento de obras no exterior. Para além desses péssimos exemplos que envolvem Cuba, Moçambique e Venezuela, a pergunta é: por que não investir em obras no Brasil? Exato, Caniato. Essa é a pergunta, e é uma pergunta que não tem resposta e nem nunca terá, e ninguém vai se dignar a responder essa pergunta, né? Não tem sentido nenhum você pegar dinheiro do pagador de impostos e usar esse dinheiro para financiar uma obra em um outro país, obra essa que é feita geralmente por empreiteiras dos amigos do rei. Qual é o sentido disso? Nenhum. Agora, eu vou dizer para você um lugar, um país onde provavelmente o BNDES não vai conseguir fazer esse truque mágico: Argentina. É isso. José Maria Trindade. Zé, quais são os aspectos que a gente precisa... Antes do Zé Maria, o Dantas, que já está preparado. Dantas, quais aspectos a gente precisa levantar e destacar para quem nos acompanha em relação a esses financiamentos que países como o Brasil fazem em obras em outras nações, geralmente mais pobres? Pois é, o histórico desse tipo de política é o pior possível, Daniel. Nós tivemos bilhões de reais que foram desviados em obras superfaturadas. Quem disse isso foram as auditorias do Tribunal de Contas da União, que identificaram sobrepreço em até 50% para obras financiadas no exterior, em diversos países. Dinheiro que a gente não sabe para onde foi e se está em algum lugar, mas boa parte deles foi rastreado pela Lava Jato, indicando pagamento de propina a agentes públicos lá no exterior, em vários desses países que deram início a investigações decorrentes da Lava Jato, e aqui no Brasil também. Infelizmente, tudo isso está sendo jogado no lixo, né? E como se você tivesse uma borracha capaz de apagar a história, é isso que as nossas autoridades estão trabalhando dia e noite de forma incessante, para apagar a história, para que todos saiam limpos, livres e sem qualquer tipo de compromisso, de responsabilidade, sem nada a pagar à sociedade. E, para piorar, retornando com as mesmas políticas que deram errado lá fora. Olha, nós temos inclusive uma PEC do deputado Mendoncinha que submete qualquer autorização de operações de financiamento de exportações, como eles chamam, ao Congresso, a uma decisão do Congresso. Quer dizer, o Congresso, você tem uma operação, vai financiar a obra na Argentina, do gasoduto na Argentina, precisa que o Congresso aprove. Essa PEC está parada e que talvez ela comece a andar em função desse PL que foi enviado. É um PL que é muito, vamos dizer assim, simplório. Ele apenas diz ali que países que têm dívidas não podem ser beneficiados com novos investimentos, mas se esses países negociarem as suas dívidas, está tudo bem. Então, esse tipo de política pública que está sendo sugerida pelo governo não pode passar. É preciso, aí sim, que o Congresso, que a oposição, que o Centrão, que os deputados e senadores que foram eleitos por esses eleitores, que os eleitores pressionem os seus parlamentares para que eles engavetem esse projeto. Não é possível você repetir uma história eivada de crimes. E, lógico, a coisa mais básica desse debate é justamente o fato de você estar usando dinheiro público, porque esse dinheiro, esse financiamento, ele é promovido através do BNDES, e você está usando as instituições públicas para financiar
obras lá fora. Enquanto você tem um país, mais uma vez, sem infraestrutura, com problemas logísticos importantes, com um gargalo enorme que faz com que as nossas exportações sejam mais caras, menos competitivas, tudo aquilo que nós estamos cansados de saber, né? Com pessoas, com as cidades com enormes problemas de mobilidade. Por que não vamos resolver os problemas daqui? Parece, sabe, realmente uma realidade paralela. Por que essa insistência em financiar obras no exterior para escapar da fiscalização? Porque fica parecendo que o único propósito é fazer algum tipo de esquema, porque não há nada que justifique que você use dinheiro público brasileiro, do pagador de impostos aqui, para financiar obras que não sejam no Brasil. Pois é, vou aproveitar inclusive que o Dantas está em Brasília, ao lado dele Zé Maria Trindade. Zé, quando uma pessoa física toma empréstimo numa financeira, ela tem que dar todas as garantias que tem condição de pagar aquele empréstimo, e esse empréstimo geralmente é concedido a juros altíssimos, então se torna vantajoso para aquela financeira. Ok, vou emprestar R$1.000 para aquele cidadão, ele vai me dar todas as garantias de que vai pagar prestações por mês, só que eu vou receber um bom montante em juros. Agora, por qual razão o Brasil acaba financiando obras em outros países? Financeiramente é vantajoso? E o que está no contrato? Quais são as garantias? Porque muitos já deram calote no Brasil, né, Zé? E vão continuar a dar, porque em muitos casos aí, esses empréstimos são feitos para não serem pagos, né? Quando o Brasil exportava esse tipo de serviço, e a gente pensava que as construtoras brasileiras eram as maiores do mundo, na verdade estava exportando corrupção, estava exportando, era dinheiro que voltava para campanhas políticas aqui dentro do país. E essas construtoras que a gente achava que tinha tecnologia nem eram tão grandes assim, porque elas fraudavam o mercado, fraudavam as licitações, tinha deputados no bolso do jaleco, tinha políticos aqui pagos e todo mundo sabe disso, e a Lava Jato deixou isso muito claro. O BNDES foi muito bem pensado. É um banco de fomento, de incentivo ao desenvolvimento na indústria, pequenas empresas, médias empresas, e a ideia é boa. Por ser um banco de fomento, os juros são menores do que os juros praticados no mercado. Quem assume essa diferença é a União, é o cofre público, né? O dinheiro, ele é um bem, e quando se paga juros, se paga, na verdade, o aluguel do dinheiro. É natural que se cobre juros do capital. No caso do BNDES, tem experiências boas, mas essa história de mandar dinheiro para financiar obras no exterior e obras de infraestrutura, isso dói no coração, porque nós somos carentes de infraestrutura. Basta viajar pelo país para ver a condição das nossas estradas, os portos que estão trabalhando aí com capacidade reduzida, ou seja, o movimento é muito maior do que se pode atender e tudo mais. O argumento não é de todo ruim. Por exemplo, a Embraer, o financiador da Embraer é o BNDES, nenhum outro banco entra. Então, é natural, às vezes a gente vê na internet, não sei quem pegou pelo BNDES, pegou porque é o único, quem financia a Embraer é o BNDES. Mas o avião vai para fora? Vai, mas o empréstimo e a garantia fica aqui. Nós estamos falando, não é contra o desenvolvimento do Brasil e de uma empresa como a Embraer. Nós estamos falando de corrupção e uma coisa inexplicável. Se está faltando dinheiro aqui, por que vai pegar esse dinheiro e mandar para o exterior? Cristiano Beraldo. Beraldo, eu também quero pedir sua análise sobre essa possibilidade de retomada dos financiamentos em obras em outros países, geralmente países em uma situação muito difícil e com dúvidas em relação ao pagamento ou não. E também queria que você fizesse um comparativo. Os Estados Unidos costumam fazer isso, eu já vi em várias ocasiões com o México, né? Mas daí tem um objetivo de evitar, inclusive, a migração dos mexicanos nos Estados Unidos, não é isso? Olha, Caniato, tudo começa com a definição. O que é o BNDES? É um banco de fomento. Fomento do quê? Não do empresário, é um fomento do Brasil. Porque o empresário, ele vai ter acesso ao dinheiro do BNDES se o seu projeto for de interesse do país. Caso contrário, ele terá que buscar
mercado doméstico ou no mercado internacional as formas de se financiar. Assim acontece em qualquer lugar sério do mundo. Quando você fala do BNDES financiar obras no exterior, não tem problema, desde que estas obras, executadas por construtoras brasileiras ou não, venham a atender ao interesse do Brasil. Então, de novo, vou usar um exemplo aqui que eu já usei em outras oportunidades. Se uma rodovia conectando o Brasil à Argentina ou conectando o Brasil ao Peru, chegando ao Pacífico, se qualquer coisa desta natureza pode fomentar, facilitar a vida do empresário brasileiro, seja da indústria, seja do agronegócio, aí eu vejo sentido, sim, do BNDES funcionar como financiador desse tipo de obra. Agora, você simplesmente usar o Banco de Fomento Brasileiro para dar boa vida a empresário que quer fazer obra em países como Cuba, o que nós, como país, vamos ganhar com isso? Absolutamente nada. Porque isso não serve nem para ser um investimento do Brasil. Nós vamos comprar, seremos donos do Porto de Cuba. Se fosse isso, vamos olhar os números, ver se isso faz sentido ou não, do ponto de vista de retorno. Agora, simplesmente ir lá financiar uma obra do bem de Cuba, isso é um escárnio, isso é um absurdo. Então, de novo, uma diferença imensa, Caniato, entre o que é o papel do Banco de Fomento no Brasil para o que a gente vê acontecer em países como os Estados Unidos, onde você tem incentivos para fazer aquilo que o país precisa fazer. Então, por exemplo, você tem na cidade de Houston hoje um projeto de mudança de uma rodovia de lugar. A rodovia passa pelo centro da cidade, estão fazendo um projeto de 20 anos para mudar essa rodovia de lugar ao investimento de 20 bilhões de dólares, porque isso vai facilitar a vida das pessoas, vai facilitar o trânsito de caminhões, isso vai dar agilidade, agilidade é dinheiro. Então, isso sim é um projeto que terá financiamento de bancos de fomento, etc., para que se viabilize. Agora, Embraer, por exemplo, é um caso muito bom, citado pelo Zé Maria. A Embraer produz avião. Pouquíssimas empresas têm reputação para produzir e vender avião como faz a Embraer. Você está falando de Embraer, Boeing, Airbus, Bombardier. Então, nós estamos ali com a Embraer participando de um grupo muito pequeno e isto tem um valor para o Brasil. O Brasil, quando senta para conversar com países como Estados Unidos, ou países europeus, ou países asiáticos, sempre tem a Embraer ali na sua manga, porque as empresas aéreas desses países, os empresários, querem fazer negócios com a Embraer, então ela também funciona como um instrumento. Então, vejo que é correto o BNDES ajudar no financiamento dessa atividade, que é caríssima, num ciclo longo, onde você tem também um número limitado de clientes. Então, agora, realmente não dá a gente olhar o uso que esse governo fez em outras oportunidades do BNDES, isso sem dúvida nenhuma é criminoso. É importantes reflexões trazidas pelo Cristiano Beraldo, e você que está em casa naturalmente também pensou a mesma coisa. Não faz sentido você financiar uma obra que não vai ter nenhum tipo de reflexo aqui na nossa realidade, no Brasil. Se tiver, ok, me parece que faz sentido. Agora, se não, por qual razão emprestar o dinheiro? Para fechar o assunto, Cláudio Dantas. Você, Dantas? Olha, eu acho que a oposição tem que ficar atenta para evitar passar essa boiada aí, porque não tem como você usar o BNDES para essa farra que aconteceu, para essa farra de novo. Porque nós estamos falando apenas de financiar obras, não. Nós estamos falando de financiar campanhas políticas através de Caixa 2, de desvios, superfaturamento, desvios e Caixa 2. Campanhas políticas de aliados no exterior. Foi isso que o BNDES fez. Foi isso. E aqui, inclusive várias dessas obras nem saíram do papel. Uma vez eu fiz um levantamento, apurei e descobri que tinha um porto que recebeu os desembolsos para poder haver a construção e o porto nunca saiu. Foi feito lá, foram feitas as obras de terraplanagem e mais nada. Então, para onde foi esse dinheiro? Coisa de bilhão.
Então, assim, isso não pode se repetir, não pode se repetir. É bom que o Congresso, oposição, Centrão, se mobilize para aprovar a PEC do Mendoncinha, para que se tenha um mínimo de controle dessas operações, para que isso seja usado, o BNDES seja usado para fazer o quê? Para fomentar a expansão da malha aérea. A gente aqui tem 2, 3 empresas, aí reclamam que o preço das passagens estão caro. É claro, quando você tem monopólio ou oligopólio, vai ficar caro mesmo. Para você expandir a malha ferroviária, a malha aquaviária. A gente tem problemas sérios de logística. O próprio PAC, né, que está aí para ser pegando dinheiro do orçamento, falam tanto em PPP, em trazer iniciativa privada, que o BNDES seja o catalisador desses investimentos privados, público-privado. O sujeito pega, financia. Inclusive, já vi o BNDES também financiando empréstimo, né? Os grandes bancos ganharam muito dinheiro, pegando dinheiro emprestado no BNDES e emprestando a juros muito mais altos, ganhando na diferença aí no spread. Então, assim, tá tudo errado nisso aí. É preciso ter um mínimo de controle. O BNDES, inclusive, está aí sofrendo já. Fechou o primeiro semestre já com uma queda enorme no lucro. A gente já tem as estatais, várias fechando com prejuízo. É bom que o Congresso abra o olho e não permita que esse carro desça a ladeira abaixo.